Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio na matéria Teoria de Voo. É uma matéria muito complexa, tem que estudar bastante. Você que quer passar na banca da ANAC, né? Não só pela banca da ANAC, mas para você entender um pouco sobre a aeronave, você tem que entender muito de teoria de voo. Se você quer entender um pouco sobre a aeronave, você tem que entender muito de teoria de voo, tá pessoal? Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre centro de pressão e algumas matérias. Mas vamos começar com o centro de pressão. O que é o centro de pressão? Da mesma maneira, tá? Da mesma maneira que o peso total de um avião, né, pode ser considerado o ponto do centro de gravidade, né, o centro de gravidade, né, também pelas forças aerodinâmicas que um aerofólio sofre, existe um centro de pressão. Por isso que a asa assimétrica ela é melhor, porque ela, além de você estar levantando um pouco aqui o ângulo dela, a atitude da aeronave, quando você está em voo linha reta horizontal, quando você aumenta a altitude, a sustentação ainda continua. Né? Se fosse talvez numa asa simétrica, dependendo do ângulo, você logo ia estolar, né? Ia entrar em stall. Ah, mas Letieri, o que significa stall? Vamos chegar lá. Stall é o seguinte, a asa estola quando o ângulo crítico ou ângulo de stall é atingido, né? Então assim, por exemplo, traz aqui que a aeronave, você aumenta a altitude da aeronave drasticamente, né? Não respeitando as forças aerodinâmicas, não respeitando o centro de pressão da aeronave, né? E não respeitando a sustentação em si, né? Então o que acontece, ó? O ar ele se desprende aqui do intradorso e do extradorso, e a aeronave ela estola, ela cai, tá? Ela cai na vertical. Aí o que acontece? Se você estolar a aeronave, você tem que torcer para você estar aí em 2.000, 3.000 pés de altura, né, de altitude, né, em torno de uns 600 metros de altura, para que você possa corrigir. Aí você empurra o manche, né, você empurra o manche para frente, aí a aeronave, né, e o profundor já vai regularizando a aeronave para uma queda, para depois você puxar o manche para regularizar o voo em linha reta horizontal, tá? Isso aqui, gente, é muito sério, tá? Muito sério. É você estolar uma aeronave aí, se você tiver uma altitude baixa, você pode cair, né? A sua aeronave pode cair e pode ser fatal. Tá? Então é algo muito sério a questão do stall, tá bom? Quais são os sintomas que você vai sentir? Né? É a vibração da aeronave, ela vai vibrar muito, quando ela estiver aqui assim, ela já vai estar aqui, ó, vibrando muito por causa da falta de sustentação, né? Você vai sentir a falta de sensibilidade nos comandos, né? Então é tudo isso, né, gente? E vai ver que a aeronave não está diferente como habitual. Você vai ver que a aeronave não está correspondendo a nada que você está ali, sabe, acostumado, né? Então é muito perigoso, tá, pessoal? O stall ele tem ele tem esses probleminha aí. O que acontece? Daí nós temos o arrasto. O que é o arrasto? O arrasto é o termo utilizado para denominar a resistência do fluxo de ar, né? Por exemplo, tá com a aeronave aqui, vem um vento aqui, vem um vento e aí causa o arrasto. Toda parte dos aerofólios, toda aeronave sofre arrasto, tá? Toda. Por mais que você mexa na tua aeronave, por mais que você coloque a carenagem aqui no trem de pouso, ó, você consegue ver aí, ó. Por mais que você consegue eliminar um pouco o arrasto, tá? Mesmo assim ainda vai ter arrasto, mesmo você colocando o aerofólio no trem de pouso. Então é bem complexo, tá, pessoal? E existe vários tipos de arrasto, né? Tem um arrasto induzido, que é aquele relacionado às partes do avião, que produzem sustentação, ou seja, é o produto indesejado da geração da sustentação. É o arrasto da asa, por exemplo. A asa ela cria sustentação, mas ao mesmo tempo ela cria o arrasto, né? O arrasto que é um ângulo aqui que vai por trás dela assim, ó.
atrás da asa, tá? Aqui, ó, aqui tá a asa, ó, esse ângulo aqui, ó, aqui, ó, esse é o ângulo, né? Aí tem um ângulo parasita, que é aquele que é resultante da resistência imposta pelas moléculas do ar por qualquer objeto, né? Por exemplo, o ângulo parasita, né? Ângulo parasita é aquele que, por exemplo, até que, deixa eu ver, a ponta da asa é um ângulo parasita, talvez, né? É, então tem vários tipos de ângulos, né? De arrasto, quer dizer, arrasto parasita, né? O arrasto parasita, ele possui essa denominação pois não produz nenhuma força útil de voo, tá? Deixa eu me corrigir aqui, tá? O arrasto parasita não acontece na asa, tá? Porque o arrasto parasita, ele não tem utilidade nenhuma, entendeu? E o que acontece? Ele é composto por três elementos, tá? O arrasto de pressão, né? Que é aquele que vai no bordo de ataque até o bordo de fuga. A separação de deslocamento dos filetes de ar no bordo de fuga, né? O arrasto de pressão ele é o mais fácil, porque ele de ser reduzido durante o projeto é o desenvolvimento da aeronave. De um modo geral, objetos com formatos aerodinâmicos proporcionam menor arrasto de pressão, mas ainda proporciona arrasto, tá, gente? Não tem como escapar. E existe o arrasto de atrito. O arrasto de atrito nenhuma superfície é completamente lisa, né? Então sempre há umas pequenas irregularidades, né? E logo os filetes de ar serão defletidos e ao se moverem sobre a superfície de um objeto em movimento, tá? Aí tem o arrasto de interferência, que é o arrasto que combina os efeitos do arrasto de pressão e o de atrito. Ele é causado pela interferência no fluxo de ar, por isso que ele é chamado de arrasto de interferência, tá, pessoal? E o arrasto induzido, né? O arrasto induzido é diretamente relacionado à produção da sustentação, é esse que eu acabei de falar um pouco antes, né? Da sustentação da aeronave, né? Que é feito pela asa, né? Então ele é um arrasto, né? Que ele é obrigatório, né? Então, e depois, por último, o arrasto total, que é a soma de todos os arrastos, o induzido e o parasita, né? Combinando os gráficos ali, o arrasto parasita induzido. Com relação à velocidade da aeronave, encontramos a curva de arrasto total, né? Então, assim, quanto mais a aeronave tiver em velocidade, né? Então, ela consegue mais arrasto, né? Mais velocidade, mas porém mais arrasto. Por isso que a aeronave que é mais equipada para evitar o arrasto, ela voa mais rápido, né? Principalmente esses jatinhos, né? Com motores, né? Turbofan, né? Então é isso aí, pessoal. Essa matéria já é um pouquinho mais complexa, né? Mas vale a pena, tá? Vale a pena. Vale a pena porque pode cair na prova da ANAC, tá? Agora a próxima matéria eu vou falar sobre hélices. Tá certo, pessoal? Um abraço aí.